Bora lá, galerinha, bora estudar um pouco direito civil, obrigações e responsabilidade. Aqui eu trago um resumo do nosso conteúdo que vai tratar de obrigações e responsabilidade. Nós sabemos que o Código Civil não traz o conceito de obrigações, tá? Quem vai falar de conceito de obrigações é a doutrina. E é óbvio que há divergência doutrinária entre diversos assuntos trabalhados no direito. Aqui eu faço um breve comentário sobre em que consiste uma obrigação. Eu falo que há um vínculo temporário, um vínculo jurídico temporário, que dá ao credor o direito de exigir uma prestação e, por outro lado, obriga o devedor o seu cumprimento. Portanto, por meio da obrigação, as partes ficam vinculadas a uma prestação e colocam-se no polo passivo e ativo do negócio firmado. Então, tudo se resume no boneco. Eu sempre desenho esses bonecos para vocês e para explicar melhor e vocês possam entender melhor sobre a relação obrigacional. O que é interessante é que tudo no direito civil depende de evolução cultural e evolução de norma. Então, mediante a população e a sociedade vai aumentando, vai mudando o costume, vai mudando cultura, a norma vai se adaptando a isso. A norma se adapta à evolução da sociedade. E nós não podemos fugir da seguinte situação: se eu tenho o devedor e tenho o credor, eu tenho duas pessoas numa relação jurídica obrigacional. Aí eu sempre trago o exemplo de compra e venda. E assim nós vamos evoluindo nesse contexto. Mas é importante sabermos que existem dois tipos de conceito para obrigações. Primeiro, que é o conceito clássico, é o conceito trazido antes do Código Civil de 2002, e segundo, o conceito moderno, que é o conceito que já vai trabalhar a evolução da sociedade, e assim a gente vai começando a conversar sobre isso de uma maneira mais aprofundada. Lógico que essa questão de profundidade lá nas profundezas do mar do direito civil, nós não vamos chegar a tocar nesse debate. E eu quero trazer conceito superficial e trazer também a identificação desse conceito superficial em uma situação prática. Se a gente conseguir entender o conceito superficial em uma situação prática, não tenho dúvidas de que vocês vão compreender o conceito de obrigações das profundezas dos mares do direito civil, tá? Então, vou colocar aqui alguns elementos que é interessante nós sabermos sobre isso, principalmente para a sua prova. São elementos, portanto, os seus elementos, portanto, são elementos imaterial, que é o vínculo jurídico, aquele que obriga as partes, elemento subjetivo, que é sujeito da relação ou sujeito ativo, credor e sujeito passivo, elemento objetivo, que é a prestação, a qual pode ser positiva, prestação de dar ou fazer, ou negativa, prestação de não fazer. Então, aqui, nesses elementos da obrigação, eu trouxe o desenho do boneco. Lógico que, como é uma matéria teórica, nós não conseguimos enxergar o boneco aí. Nós vamos enxergar o boneco lá para o terceiro ou quarto slide, quando eu apresentar, e vocês vão entender. O que trata-se de elemento imaterial? Eu não consigo ver o elemento imaterial, eu não consigo pegar o elemento imaterial, obviamente, porque ele é imaterial. Quando há uma ou mais partes, ou melhor, duas ou mais partes envolvidas numa relação jurídica, vamos trazer um exemplo aqui, um contrato de compra e venda, eu tenho o A, que é o credor, e tenho o B, que é o devedor. B compra imóvel de A. Eu gosto de trazer exemplos de imóvel porque é mais fácil de entender. Logo, quando o B demonstra o interesse de comprar o imóvel de A, nasce aí uma possibilidade de negócio jurídico. Quando A dá o ok e fala realmente é para você que eu quero vender, nasce aí o negócio jurídico. Então, quando o negócio jurídico é formado por duas ou mais partes e inicia-se uma tratativa e já se assina um contrato e o B passa a dever A, vamos colocar um exemplo aí, uma venda parcelada de um imóvel de 10 prestações de 100 mil reais, vamos colocar lá um valor bem alto, bem expressivo, enquanto pende débito, pagou a primeira, deve a segunda, pagou a segunda, deve a terceira, pagou a terceira, deve a quarta, e assim sucessivamente, há um vínculo jurídico. Esse vínculo jurídico não tem como não ser obrigacional. E ele é obrigacional, sim. Por que ele é obrigacional? Porque tem responsabilidades
de devedor para pagar o preço estipulado para o credor, no final do adimplemento, entregar as chaves quando há quitação, quando há o adimplemento. Então, o elemento imaterial nós não conseguimos identificar. Ele é o vínculo jurídico, né, que vai obrigar as partes. Então, quando tiver débito, quando tiver dívida, vai haver vínculo jurídico obrigacional. E os elementos subjetivos? Eu falo de sujeitos da relação, ou seja, é o sujeito ativo, que é o credor, e o sujeito passivo, que é o devedor. Então, elemento subjetivo de uma relação de negócio jurídico obrigacional é o credor e o devedor. Nós sabemos que todo contrato tem o quem paga e o quem recebe. E o elemento objetivo é a prestação, a qual pode ser positiva ou negativa, tá? Sabendo que o objeto principal de uma relação jurídica obrigacional sempre será a prestação. É diferente quando nós tratarmos do assunto de direito real, porque o direito real é a relação entre sujeito e coisa. E eu faço esse sinal aqui, ó, sujeito e coisa, ou seja, é a relação do sujeito que tem perante a coisa, que é uma relação de poder, que é uma relação de domínio. Logo, o elemento objetivo dessa relação, sujeito e coisa, é a própria coisa. Já na relação entre partes, relação interpartes, a relação não é de poder, a relação não é de domínio, ela é horizontal e, assim, o objeto, o elemento objetivo é a prestação. Beleza? Falei demais, acredito que vocês tenham compreendido. E aqui, na parte de baixo desse slide, eu coloco: a obrigação é essencialmente patrimonial. Por que eu boto isso se eu não estou falando de direito patrimonial, se eu não estou falando de direito real? A responsabilidade entre as partes diante de um negócio jurídico é de pagar. A obrigação é pagar, é a prestação. Há uma relação de cooperação do devedor para com o credor. O objetivo dessa relação é o adimplemento. Se não houver adimplemento, o que vai acontecer? A parte prejudicada vai acionar judicialmente a parte que a prejudicou e, diante do devido processo legal, diante de uma sentença, diante de um recurso, após transitar em julgado essa ação, a parte que se sentiu prejudicada iniciará a fase de cumprimento de sentença. E aí cabe à parte prejudicada requerer o bloqueio de bens, o bloqueio de imóvel, o bloqueio de dinheiro da conta ou do patrimônio do devedor. Então, sempre numa relação obrigacional, vai haver a essencialidade de estar com o patrimônio à disposição da relação jurídica obrigacional. Então, todo devedor de uma relação jurídica obrigacional pode ter seu bem restringido por uma penhora ou algo parecido. Pode ser bem imóvel, pode ser bem móvel, pode ser o dinheiro que está na conta, e aí vai depender do caso concreto, beleza? Então, bota aqui, ó, o que é vínculo jurídico? Nós acabamos de falar, eu não vou nem me aprofundar muito aqui, porque nós já falamos na apresentação anterior, e eu quero concentrar essa conversa em mais ou menos 25 minutos, que eu acredito que seja impossível. Eu quero trazer o máximo de conteúdo, concentrar esse conteúdo para vocês elaborarem um bom exame, uma boa prova, né? Não é exame, uma boa prova desse primeiro bimestre. O vínculo jurídico ele vai consistir em dívida ou débito. Então, há uma responsabilidade da parte devedora em chegar e pagar. Logo, no final dessa relação, nós sabemos que ela é temporal, né? A relação jurídica obrigacional entre partes, que é interpartes, é horizontal, ela é temporal. Ela vai acabar, ela vai se romper, ela vai se extinguir após o adimplemento. Então, quando houver o adimplemento, esse vínculo jurídico se rompe. Beleza? Conceito moderno de obrigação. Então, nós vimos aí o seguinte: diante dessa conversa toda, que nós tivemos de praticamente 10 minutos, falando de vínculo jurídico, negócio jurídico, nós entendemos que isso é o conceito clássico porque nós apenas identificamos quem é o devedor e o credor da relação. Nada mais. Eu trouxe exemplo de compra e venda de imóvel, falei para vocês que eu tenho a essencialidade do patrimônio, que o patrimônio ela pode servir de garantia no final de um devido processo legal. Nós não confundimos esse assunto
de o objeto principal dessa relação ser patrimônio. Não. O objeto principal dessa relação é a prestação, ou seja, é o pagamento. Porque se eu não tiver o pagamento, aí eu vou me desdobrar para uma outra fase, uma outra situação, que eu vou buscar o Poder Judiciário para, assim, ajuizar uma ação e requerer a aplicação do meu direito. Tá? Então, se eu falo de conceito, voltando, clássico, eu identifico polo ativo e polo passivo. Quando eu chego no conceito moderno, eu já trago outras situações, além do que já está previsto no conceito clássico. Isso nós estamos falando de doutrina, tá ok? Atualmente, no conceito moderno, a doutrina busca superar as ideias de obrigação como algo estático. Lá eu falei, não, beleza, eu posso buscar uma execução, posso buscar uma penhora? Pode, tá, beleza. Isso depois do devido processo legal. Mas eu identifico algo estático quando eu falo, não, eu sei quem é o devedor, eu sei quem é o credor, é algo estático. Então, aqui no conceito moderno, eu trago uma situação mais flexível, eu trago uma mobilidade. Tá? Eu não basta para mim identificar quem é o sujeito passivo e quem é o sujeito ativo da relação. Então, agora eu busco entender essa relação por meio de um filtro mais dinâmico, que as partes estão em constante interação e mobilidade, que é uma obrigação como um processo. Eu não estou falando do processo judicial, tá? Tanto no conceito clássico quanto no conceito moderno, eu busco a satisfação do meu crédito através de uma ação judicial. Beleza, tá? Eu trago aqui como exemplo a operabilidade, a sociabilidade e a eticidade, coisa que eu não aplicava no conceito clássico. Lá eu identificava apenas, não cumpriu? Beleza, vou fazer uma ação judicial, eu vou executar, eu sei que o patrimônio está disponível, eu vou mandar penhorar, tá? No conceito moderno, beleza, não pagou? Eu vou executar, sei que eu tenho patrimônio disponível, eu vou penhorar. Mas qual é a diferença entre esses dois momentos, né? Eu trago esse conceito moderno e falo aqui, ó, nesse sentido, destaca-se muito mais do que dever principal, e a obrigação também consagra deveres anexos e laterais. Posso até falar colaterais também. Tem a origem na relação jurídica principal, nós vimos no conceito clássico, relacionando-se às ideias de cooperação, informação e proteção. E deveres secundários, são aqueles que promovem o cumprimento da obrigação principal, o que são consequências de inadimplemento, exemplo, juros, correção monetária. Então, óbvio que num contrato elaborado entre credor e devedor em 1950, vai ter multa, juros e correção monetária. Mas, atualmente, no conceito moderno, que também tem multa, juros e correção monetária, eu posso chegar para o judiciário, num processo judicial, e falar, ó, vamos parar aqui, porque eu tenho interesse em fazer negócio. Bora trazer uma flexibilidade nessa relação aqui. Bora fazer um acordo. O processo para de cumprimento de sentença. O processo de execução para. O juiz vai falar, tá bom, qual é a sua proposta? Então, peraí, eu trouxe uma possibilidade de trazer mobilidade nessa relação. Ok. Se eu não chegar no judiciário, houver uma dívida ou débito que não está sendo cumprida, não está sendo paga pelo devedor, eu posso, através do princípio da eticidade, operabilidade, sociabilidade, tentar fazer um negócio, um aditamento no contrato, uma renovação de um contrato ou um aditamento, bem dizer? Posso, não tem problema nenhum. Eu não vou ficar preso àquela primeira relação contratual. Então, nessa ideia de obrigação como conceito moderno, que é o que pode cair na avaliação de vocês, é trazer a diferença. Ponto. Que tipo de diferença eu vou falar? Se no conceito clássico basta eu identificar credor e devedor, sabendo que eu posso buscar uma penhora de bens, sabendo que na relação de negócio jurídico entre partes, o patrimônio sempre é colocado à disposição, tanto do credor quanto do devedor, beleza, é o conceito. Agora, eu sei também que no conceito de obrigações moderno, além da identificação do polo ativo e polo passivo, o que eu posso fazer? Trazer uma flexibilidade, trazer uma mobilidade. Eu saio da ideia estática da relação e passo para uma ideia onde eu aplico princípios da operabilidade, princípio da eticidade, princípio da sociabilidade. Porra, mas o que é isso? É simples. Se eu tenho ética na relação de negócio jurídico, eu vou trazer esse meu conceito ético para chamar o devedor e falar: devedor, é o seguinte, você está me devendo aqui uma prestação de 10 mil. Vamos tentar dissolver isso, né, nas prestações seguintes, ou não me paga esse mês e paga uma última prestação que
não era prevista, ou vamos colocar os juros para o final, ou vamos antecipar as restantes com desconto. Estou trazendo mobilidade, estou trazendo flexibilidade, eu estou aplicando meu princípio ético e meu princípio social, e estou usando da operabilidade para eu poder tentar negociar algo dentro da possibilidade do devedor, porque o devedor tem que cooperar para a minha satisfação, eu sendo credor. Então, a parada é a seguinte: o devedor coopera com o adimplemento, ponto. O devedor deve satisfazer o crédito, o devedor deve satisfazer a pretensão do credor. O objetivo de uma relação entre partes é a satisfação do credor, ponto. Tá? Eu espero ter trazido aí um conhecimento mais até profundo que a gente comenta em sala de aula sobre essa questão de identificação de conceito de direito obrigacional clássico e moderno. Beleza? O desenho está aí, eu sempre trago o mesmo boneco, ele aparece, eu achei interessantíssimo isso na internet, e aí a gente trabalha, tanto em civil 1, quanto em civil... Não, civil 1 acho que nem aplico isso daí, mas em civil 2, em civil 3 e em civil 4. Lógico que eu tenho um desdobramento para o civil 4, eu não paro só no ativo e no passivo, eu ainda trago a coisa, que desenho sempre uma casa. Beleza? Então, visualizando essa identificação, a gente lembra das aulas que tivemos lá presenciais. É óbvio, tem pagar, tem entregar, tem dar, tem fazer, não fazer. E essa é a parte básica do direito civil 2, mas nós temos que identificar. O que está em verde, que é fazer, dar, entregar, são obrigações positivas. O que está em vermelho é a obrigação negativa. E óbvio, quando eu falo em obrigações, nós temos que ter o quê? Prazo e multa em caso de descumprimento. Beleza? Não se esqueçam mais disso, por favor. Obrigação entre credor e devedor. A obrigação surge entre credor e devedor, pode ser uma obrigação de dar, entregar, fazer ou não fazer. Beleza? Esse tipo de obrigação é abrangente, pois inclui o ato de dar algo, de realizar uma ação ou de abster-se de uma ação, conforme demonstrado na ilustração anterior. Aquela ilustração anterior do boneco, eu tenho diversas identificações aqui. Quem está estudando vai entender. Eu tenho uma relação jurídica obrigacional, tenho negócio jurídico, tenho vínculo jurídico obrigacional, eu tenho tudo dentro dessa relação. E eu posso escolher cada um desses resultados, os verdes ou vermelho, para poder trabalhar exemplos aqui dentro dessa relação. Por isso que eu gosto desse desenho. Eu venho aqui em classificação das obrigações. Além de classificar as obrigações como positivas, dar, entregar e fazer, e negativas, não fazer, tem-se ainda as seguintes classificações doutrinárias: quanto à possibilidade de exigência, tá? Que aí eu falo da obrigação civil e trago o exemplo de pagar aluguel na locação e a obrigação natural. Se eu tenho uma obrigação civil, numa relação entre partes, eu tenho a obrigação, né, falando a redundância aqui, de pagar o aluguel se eu trouxer um contrato de locação. Essa é a minha obrigação civil. Ali eu não tenho obrigação penal nenhuma. Eu tenho um vínculo jurídico dentro de um contrato. Na medida que eu vou pagando a minha mensalidade, eu vou gerando um débito no mês seguinte. Tá? E a obrigação natural, quando eu falo, é aquela que, por si só, eu sei que eu estou devendo, vou lá e pago, mas não tenho data prevista para aquilo, ou então já prescreveu, eu vou lá e quero pagar. Eu estou falando de uma obrigação natural por minha deliberalidade. Eu não paguei, sou devedor, mas também ninguém me cobrou. Né? Eu vou lá e pago porque eu quero limpar minha barra com meu amigo. Pronto, tem uma obrigação natural. Fontes das obrigações. Também a gente enfrenta debate doutrinário aqui. De uma maneira geral, eu tenho fonte primária obrigacional, que é a lei, fonte secundária, que é ato jurídico, stricto sensu, negócio jurídico e ato ilícito. Nós podemos perceber por esse desenho, não me lembro aqui quanto eu não fiz nenhuma explanação sobre isso em fontes das obrigações, porque é mais importante para a gente identificar aqui que eu tenho fonte primária e fonte secundária. Me refiro à fonte primária, à lei. Então, entende-se que, por si só, a lei já gera obrigação. Lógico que a doutrina contrária fala que, por si só, a lei não gera obrigação. Mas uma identificação pela doutrina majoritária, entende-se que fonte primária é a lei. E já as fontes secundárias são
atos, né? Eu posso dizer que atos são vontade humana. Então, se eu tenho ato jurídico, eu tenho vontade humana. Se eu tenho negócio jurídico, eu tenho vontade humana. Se eu tenho ato ilícito, eu tenho vontade humana também. Tá? Então, eu tenho vontade humana para praticar atos. E esses atos, esses atos podem extinguir ou modificar direitos. Agora, eu dei exemplo presencial em sala, falei o seguinte: eu tenho atos dentro de um processo judicial? Tenho. Quem pratica esses atos? Juiz, servidor público, advogado, defensor público, Ministério Público. Tá? As pessoas que atuam dentro de um processo judicial praticam atos jurídicos. Podem ser atos jurídicos perfeitos, que têm que ser perfeitos, porque se não forem perfeitos são passíveis de nulidade. A sentença é um ato jurídico, o CITES é um ato jurídico, o despacho saneador ou decisão saneadora é um ato jurídico. Eu posso praticar um negócio jurídico? Posso. Posso chegar e contratar alguém para realizar um serviço para mim. Eu posso buscar alguém que venda um imóvel, comprar um imóvel com esse alguém, fazer uma negociação. Isso é um negócio jurídico. Vontade minha, vontade humana. Eu posso praticar um ato ilícito? Posso. Eu posso, do nada, sair aqui, pegar uma pessoa que está passando na rua e agredir. Eu posso praticar um ato ilícito, furtando ou roubando um veículo. Então, eu vou estar prejudicando alguém. Esse ato que eu estou praticando, ele vai atingir alguém de alguma forma. Então, isso são fontes secundárias ou imediatas. Essas fontes secundárias geram obrigações. Elas vão gerar obrigações. Elas vão causar um impacto a alguém ou vão causar um impacto a um determinado número de pessoas. Então, eu tenho que motivar esse impacto. Né? Há uma divergência doutrinária falando o seguinte: o título de crédito, por exemplo, ele não nasce sozinho, ele precisa ser motivado para nascer. O título de crédito é uma fonte secundária de obrigações, ou fonte secundária ou imediata. A lei de alimentos, por exemplo, há entendimentos doutrinários que a lei de alimentos, por si só, já gera obrigação. Então, o pai, quando engravida a mãe, a criança nasce, se ele sair de casa, ele já tem a obrigação de dar pensão. Mas há doutrinas que entendem que não. Precisa a mãe motivar a máquina judiciária para poder, assim, o pai receber a intimação para poder pagar alimentos. Então, houve uma motivação humana. Obviamente que numa questão de prova aberta, nós, né, no caso das provas que eu costumo realizar, eu peço para vocês se posicionarem. Comente sobre as fontes obrigacionais. Aí você vai justificar, ou assinale a opção correta. A maioria, a doutrina majoritária é essa daqui. Com base nesse conceito, você vai marcar qual é a primária, qual é a secundária. Agora, quando discorrer sobre esse assunto, você tem que explicar, olha, de acordo com a doutrina Maria Helena Diniz, ela identifica que, a doutrinadora Maria Helena Diniz identifica que a fonte primária da obrigação é a lei por si só gera obrigação. Agora, os demais doutrinadores, Ponte de Miranda, por exemplo, identifica que não. Para para haver fonte obrigacional, deve haver uma motivação pessoal, uma motivação humana. Então, não existe uma fonte primária, e sim fonte secundária, que deve ser considerada como uma fonte única da obrigação. E aí ele vai justificando nessa questão de pontuar a motivação para ser gerada uma fonte obrigacional. Beleza? Então, bora avançar. Quanto à natureza do direito. Direito correspondente ao direito pessoal, quando se trata diretamente de pessoas, tá? Então, quando eu falo de direito pessoal, eu trato de relação entre pessoas, algum tipo de contrato em que envolve um bem como garantia. Não precisa colocar esse bem no contrato. Nós sabemos que ao longo dessa relação contratual acontecem coisas, existem coisas que vão acontecer por ali. Ou seja, adimplêmento, beleza, não tem débito, o patrimônio não vai ser colocado em jogo. Inadimplemento, aí tem ação judicial de cobrança ou execução, o patrimônio vai ser colocado em jogo. Obrigação correspondente ao direito real diz respeito ao direito sobre uma coisa. Todas as pessoas ficam sujeitas a respeitar a relação entre pessoa e coisa. Então, quando eu tenho obrigação de direito pessoal, eu tenho relação entre partes. Quando eu falo obrigação de direito real, eu tenho relação entre sujeito e coisa. Quando eu tenho relação entre sujeito e coisa, eu tenho ônus reais, que são obrigações que são inerentes às coisas, não à pessoa. Obviamente que o proprietário da coisa assume responsabilidade sobre a coisa e ele vai ser obrigado a pagar o ônus dessa coisa. Nós trazemos um exemplo aqui
de IPTU, que é uma obrigação próprio terreno e é uma despesa da coisa, então é um ônus da coisa. O IPTU, ele acompanha sempre a coisa, ele está atrelado à matrícula da coisa, ok? Bora avançar. Obrigação próprio terreno, a gente acabou de falar, que ela faz é uma relação intermediária entre direito obrigacional e direito real. Por que eu falo que ela é intermediária? Eu posso falar que ela é uma figura híbrida ou intermediária, porque a palavra obrigação ela é oriunda do direito obrigacional. E o próprio terreno, no latim, é que vai acompanhar a coisa. Então, eu tenho a aplicação da obrigação do direito civil 2 dentro do direito real. Então, eu falo que ela pode ser uma obrigação intermediária ou híbrida nessa situação. Então, se eu tenho obrigação e ela acompanha a coisa, ela é uma obrigação da coisa. Então, eu trago essa mescla entre conceito obrigacional para conceito de direito real, e aqui embaixo eu falo das despesas de condomínio, falo de IPTU, que vai acompanhar sempre a coisa. Aqui eu trago um quadro diferenciando o direito real e o direito obrigacional. Posso tratar carinhosamente o direito obrigacional também como direito pessoal. Diante de alguns conceitos e divergências, eu posso dizer que o direito real está dentro do direito das coisas, e aí, se vocês estudarem, vocês podem pegar direito das coisas diferente de direito pessoal, tá? Obviamente que vai diferenciar o objetivo para você identificar o que é coisa e direito real. E aí eu boto, quanto aos efeitos, o real é erga omnes, ou seja, atinge a todos, é contra todos. Quanto aos efeitos, obrigacional é entre partes. Então, não há uma intervenção do poder público no direito obrigacional. Quanto à duração, o direito real ele é perpétuo, ele é eterno, ele é permanente. O proprietário, quando falece, o patrimônio ainda é dele. Depois que ele faleceu, ele passa para o direito sucessório. E o obrigacional é temporário, porque quando há quitação, quando há o adimplemento, né, na verdade se fala adimplemento, a satisfação do credor ela é atingida e aí ele se rompe, esse vínculo. Quanto ao direito de sequela, existe direito de sequela no direito real, porque há o jus perseguende, o proprietário persegue a coisa para onde ela vai, caso ele deixe essa coisa em garantia e essa coisa é vendida ou repassada para alguém, há um vício naquela coisa, o proprietário pode perseguir a coisa. No obrigacional já não tem. Quanto ao objeto, o objeto é a própria coisa no direito real, a gente já falou sobre isso, e lá no direito obrigacional é a prestação. Nós falamos ali dar, fazer ou não fazer, pagamento também é a prestação. Eu tenho um exemplo de compra e venda parcelada, o dinheiro é o pagamento, ela é o objeto principal daquela relação. Porque se não tiver o cumprimento dessa parte, ou ela efetuar o pagamento de uma prestação, ou um pedreiro, por exemplo, que vai construir um muro, não vai no dia que está combinado, ele não presta a obrigação dele. Essa prestação ela pode ser posta numa ação de execução ou uma ação de cobrança. Eu trago uma comparação aqui também de coisa certa e coisa incerta. O que é coisa certa? O que é coisa incerta? A coisa certa ela pode ser determinada, e a coisa incerta determinável. A coisa certa, eu trago o exemplo do iPhone 8, 64 GB e preto, cor preta. E a coisa incerta, eu falo do exemplo do óculos de sol de uma ótica. Então, quando eu falo de coisa certa, eu tenho 3 atributos: gênero, quantidade e qualidade. Quando eu falo de coisa incerta, eu falo de gênero e quantidade. Eu não falo da qualidade. Aqui eu falei de óculos escuros de uma ótica, mas pode ser qualquer tipo de óculos escuro dessa ótica. Eu não trouxe uma qualificação mais específica para ela. E quando eu falo de coisa incerta, a quem compete a obrigação de entregar a determinada coisa, ou melhor, a coisa indeterminada ou incerta, ela é do devedor. Se eu compro uma cadeira da cor azul, não vou precisar escolher qual é a cor azul. O vendedor pode me entregar uma cadeira do braço direito, da cor azul, ou braço esquerdo, ou uma cadeira que tem uma mesa acoplada. Eu não estou especificando detalhes dessa cadeira. Quando eu não entro em detalhes dessa cadeira, o devedor me entrega qualquer tipo de cadeira azul, desde que eu especifique a quantidade e o tipo do negócio que eu quero, para ficar mais simples a gente entender. Agora não, quando eu falo de coisa certa, eu especifico tudo.
Gênero, quantidade e qualidade. iPhone 8, 64 GB, cor preta. Eu poderia pedir um iPhone 8, e eu já qualifiquei a quantidade e qualifiquei a qualidade, tá certo? Então bora avançar. Perecimento, deterioração incerta. Quando eu tenho perecimento, eu sei que eu tenho a perda total da coisa. Quando eu tenho a deterioração, eu tenho a perda parcial da coisa. Então, se eu tenho a culpa, eu vou poder aplicar certos atributos a essa responsabilidade. Como, por exemplo, se pereceu a coisa que eu comprei, eu tenho que aplicar o equivalente, eu tenho que receber o equivalente mais a indenização por perdas e danos. Se eu analiso e vejo que não tem culpa, aí, dependendo do contrato, só se recebe aquilo que pagou ou não se recebe nada. Agora, se eu tenho deterioração ou deterioração, quando não há culpa, aí aceita-se o bem com o abatimento do preço, ou escolhe a devolução do equivalente. Se houver culpa, aceita o bem com o abatimento do preço ou devolução do equivalente mais indenização. Então, o que eu quero falar aqui em perecimento ou deterioração? Ou deteriorização. A palavra certa é deterioração. Toda relação de compra e venda de entrega de produto, como por exemplo, quando há um dano, eu tenho que analisar a culpa. Se eu tenho escolha de coisa certa ou coisa incerta, não tem problema, mas eu tenho que analisar a culpa. Diante da análise de culpa, eu venho para os atributos. Se eu tenho perecimento, eu tenho perda total da coisa. Eu falo, se o perecimento tiver culpa do devedor, há a resolução do contrato com a devolução do equivalente, ou seja, perderam o celular que eu comprei, não entregaram para mim. Eu entro em contato e falo, não chegou. Então você me devolve o valor da coisa que eu paguei. Tá? Agora, se houver culpa, o motorista do caminhão bebeu e bateu com o caminhão e houve a perda da coisa, ou seja, pereceu a coisa, aí eu vou receber o equivalente mais perdas e danos. Tá? Quando há culpa, eu acrescento sempre perdas e danos, tanto antes da tradição quanto após a tradição. Quando há deterioração, eu tenho perda parcial. Se eu compro um celular novo e ele chega com a tela trincada, mas funciona, pode haver uma negociação ali, mas vamos analisar a culpa. Se não houver culpa da loja, aceita o bem com o abatimento do preço ou escolhe a devolução do equivalente. Então, eu posso usar a coisa, requerer um abatimento ou devolver a coisa e receber o valor. Ou até trocar por outra coisa. Se houver culpa do devedor na deterioração, ou seja, diante do transporte, o entregador pegou, deixou a caixa cair e essa caixa bateu, o celular lá dentro trincou a tela. Eu posso aceitar o bem com o abatimento do preço ou a devolução do equivalente, mais uma indenização por perdas e danos. Então, o vendedor vai ter a obrigação de te indenizar com relação ao dano que ele causou no seu produto. Beleza? Tudo isso está bem amarrado com relação nas aulas anteriores. Nós temos vídeos sobre isso também aqui no canal. Temos anotações no caderno, então eu só estou trazendo aqui uma pincelada para vocês entenderem melhor e facilitar um pouco o estudo. Agora, sobre excludente de responsabilidade. Esse assunto não é importante somente para a prova, mas sim para o nosso dia a dia. Quando eu falo de caso fortuito ou força maior, eu tenho eventos imprevisíveis, tá? Que fogem do controle da pessoa humana. Então, óbvio, quando eu tenho a intervenção de alguma coisa que foge do meu controle, eu não sou responsável. Então, por isso que toda relação contratual tem que se avaliar a culpa quando há um produto sendo entregue ou quando há uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. Temos que analisar culpa para assim imputar o direito, imputar a norma legal. Então, se eu tenho um raio que caiu em cima do caminhão e o caminhão capotou e as coisas se perderam durante o trajeto de entrega de produto, falando de produto,
obviamente que não há responsabilidade da empresa e, assim, há uma excludente de responsabilidade, conforme previsto no Código Civil. Agora, há duas situações em que temos uma exceção dessa excludente, que é a mora do devedor ou a cláusula de assunção de competência. Quando acontece a mora do devedor? Se há um prazo para a entrega da coisa e esse devedor não entrega no prazo, ele assume total responsabilidade caso haja algum evento que o ser humano não preveja. Então, se houver algum evento imprevisível, caso fortuito ou força maior, durante o trajeto da entrega desse produto, após o prazo, mesmo acontecendo isso, não vai haver excludente de responsabilidade. O devedor vai responder, sim, pelo tipo, caso de perda, o valor da coisa mais indenização por perdas e danos. Agora, se no contrato de compra e venda de alguma coisa, de um produto, durante a entrega, ele se perde por caso fortuito ou força maior, e no contrato está prevendo que a empresa, a fábrica ou a loja que vai entregar assume total responsabilidade por eventos da natureza ou qualquer outro tipo de coisa que foge à sua vontade, ele assume a responsabilidade? Beleza, não vai ser aplicada a cláusula de excludente, não vai ser aplicada a excludente de responsabilidade. Então, tem duas exceções da excludente de responsabilidade: mora do devedor e cláusula de assunção de competência. Tá beleza? E se acontecer algo com a coisa que deveria ser entregue, as consequências são diferentes da relação de obrigação de dar coisa certa e de dar coisa incerta. Então, para haver diferença entre situações de dar coisa certa e coisa incerta, nós temos que analisar culpa. Então, analisando a culpa, nós vamos conseguir identificar a obrigação no dar coisa certa e dar coisa incerta. Olha essa situação aqui. Antes da tradição, ou seja, antes da entrega da coisa, perda total ou perecimento. Caso não haja culpa do devedor, o contrato se resolve para ambas as partes. Devolve-se o que já foi pago, regressando às partes do status anterior. Caso haja culpa do devedor, resolve-se a obrigação, devolve-se o que já foi pago e há pagamento de perdas e danos pelo culpado. Sempre que houver culpado, há perdas e danos. Se antes da tradição houver perda parcial ou deterioração, caso não haja culpa do devedor, o credor terá o direito potestativo de escolher se fica com a coisa abatendo o preço do valor que perdeu ou resolve a obrigação. É lógico, se ele tem condições de usar a coisa e a coisa se deteriorou, ele pode usar, ele vai requerer um abatimento sobre aquilo. Beleza? Então, caso haja culpa do devedor, o mesmo direito potestativo acrescido de qualquer escolha da devida perdas e danos. Então, sempre que houver culpa do devedor, tem que haver perdas e danos. Depois da tradição, se houver a tradição, a coisa perece para o dono, o que é interessante. Geralmente acontece, o melhor exemplo de trazer aqui é o de compra de veículo. A gente faz o test drive, o carro tá bom, leva o carro para casa, uma semana depois o carro começa a dar problema. Então aí você tem que analisar se há vício, se há algum problema do veículo. E aí, se houver algum vício oculto, que também é chamado de vício repetitório, aí sim dá para se imputar a responsabilidade ao devedor, mesmo após a tradição. Então, o melhor exemplo para tratar de deterioração após a tradição, ou depois da tradição, seria o vício oculto, ou vício repetitório, que aí sim há a responsabilidade do devedor em sanar. Perda na obrigação de dar coisa incerta. As consequências aplicadas à perda da obrigação de dar coisa incerta são praticamente as mesmas da coisa certa. Por quê? Porque se eu recebo uma coisa incerta e ela perece depois da tradição, eu posso imputar responsabilidade ao devedor? Sim, como se fosse coisa certa. Porque se eu negocio algo incerto e essa coisa chega para mim e eu recebo, ela deixa de ser coisa incerta e passa a ser coisa certa, porque eu optei por ela depois que eu recebi. E aí sim as regras são aquelas da coisa certa. Então, o que tem que ser o divisor de águas na interpretação de antes e depois da tradição é: houve culpa do devedor ou não houve culpa do devedor? Foi antes ou depois da entrega? Então, se eu tiver a culpa, eu vou imputar
perdas e danos, indenização, perdas e danos mais o principal. Se eu não tiver culpa, aí só devolve o valor que foi negociado e aí retorna ao status quo sem imputação de perdas e danos. Antes da restituição, perda total, isso aqui eu vou passar porque não é interessante, depois da restituição. Aqui nós falamos do caso fortuito força maior. Conceito de obrigação de fazer é muito interessante. Ó. A obrigação de fazer consiste no desempenho de uma atividade ou na prestação de serviço. Classifica-se a depender da possibilidade de ser executada por pessoa diversa da inicialmente indicada, o caráter personalíssimo, na obrigação de fazer em obrigação de fazer fungível, isso é interessante e importante, não só para a matéria, mas como para a nossa vida comum mesmo do dia a dia. Quando eu trato de obrigação de fazer, eu tenho a obrigação de fazer fungível, que é aquela que não é personalíssima. Então, eu posso contratar uma empresa que tenha prestadores de serviço e cada dia ir um funcionário para minha casa para prestar serviço. Beleza. Eu tenho a obrigação de fazer infungível, ou seja, é aquela que é personalíssima. Eu só posso contratar uma pessoa que só exerce aquele trabalho, porque eu quero essa pessoa pela qualificação técnica dela, pela qualificação científica dela. Então, a obrigação de fazer infungível é aquela que não é passível de substituição, logo, ela é personalíssima. A obrigação de fazer fungível, não. Ela pode ser substituída por alguém, e aí ela não tem o caráter personalíssimo. Beleza? Fechamos aqui. Esse conteúdo é um conteúdo importante, a gente vai passar para avaliação. Esses assuntos são assuntos que possivelmente irão cair na avaliação de vocês, são assuntos que não são importantes apenas para a faculdade, mas sim para o nosso dia a dia. E agora, passando essa revisão de uma forma bem breve, eu queria fechar em 20 minutos, mas chegamos em 42, mas eu acho que ficou bem explicado. Então, eu espero vocês lá, agradeço aí a atenção de todos, se dediquem, se esforcem, porque esse é o momento, tá? Acreditem no potencial, não desistam nunca, por favor. Vale a pena e tenham paciência, porque esse processo de fazer faculdade, trabalhar o dia inteiro, estudar, final de semana, e tem criança para cuidar, e tem família, e tem responsabilidades profissionais, responsabilidades em casa, mas vale a pena se dedicar pelo menos um pouquinho para estudar. Eu faço esses vídeos para poder colaborar com vocês que têm esse dia tão corrido, às vezes não dá tempo de estudar como precisa, mas esse vídeo eu acredito que vai dar uma clareada melhor nesse conteúdo de direito civil que a gente estudou ao longo do período. Beleza? Então, boa sorte, nos encontramos lá. Espero que dê tudo certo. Tenho fé de que vai dar tudo certo. Até já.